Olá, alunos do terceiro ano. Boa noite a todos. Espero que estejam bem. Aqui é o professor Nilson. Vamos a mais uma aula aqui, certo? Hoje a gente vai ver divisão por binômio do primeiro grau. A gente já viu divisão de polinômios. Divisão por binômio é um caso especial, certo? O binômio, que a gente chama de binômio porque tem dois termos, certo? A gente diz que ele é de primeiro grau, porque o grau dele é 1, ó. Tipo esse aqui, ó, o G, polinômio G, que é x menos 4. Ele é um binômio porque só tem dois termos, ok? E é do primeiro grau porque o expoente do x é 1. Na divisão, vocês já viram como é que faz a divisão, é só pegar, ó, 2 dividido por 1 dá 2, x3 dividido por x, x2. Não é isso? Aí 2x2 vezes x dá menos 2x3, que na verdade dá 2x3, mas vem menos, não é isso? Aí 2 vezes menos 4 é menos 8, fica menos 8x2, vem mais 8x2. Esse cancela esse, menos 7 mais 8 dá 1, ó, não precisa escrever, e baixa o restante. Aí pega esse, no caso, ó, x ao quadrado divide por x, fica 1 dividido por 1 dá 1, não precisa escrever, e x ao quadrado por x dá x. X vezes x dá x ao quadrado, vem menos x ao quadrado. X vezes menos 4 dá menos 4x, vem mais 4x. Esse cancela com esse, 4 mais 4, 8, ó, 8x, baixa o menos 1. E aí termina a divisão, ó, sendo que o resto dá 31. Numa divisão, como o grau do resto tem que ser menor que o grau do divisor, e esse grau aqui é 1, então o grau do resto é 0, ou seja, sempre vai ser um número real. Que é o que está dizendo aqui, ó. Ou o grau é 1, o grau de R é 1, ou, aliás, o grau de R de G é 1, que é esse aqui, ó, o G, que é grau 1, e o grau de R ou vai ser 0, ou R vai ser o próprio 0, certo? O resto vai ser sempre um número. Ou número igual a 0 ou qualquer outro número. No caso aqui foi 31. Ok? Ele quer que a gente note exatamente o seguinte, ó. Vemos que o valor numérico de R não depende do número A. Ou seja, e você pode notar, ó, notemos finalmente que quem é o f de 4? Observe que aqui, ó, é menos 4. Então você pega o f de 4. Ó, se aqui é menos, aqui fica mais. O f de 4 dá exatamente 31. Ó, deixa eu mostrar aqui de novo. Ó. Se pegar o f de 4, ó, observa que aqui é menos 4. Então você pega aqui 4. Se fosse mais 4, você pegaria f de menos 4. O f de 4, quando você faz as contas, dá exatamente, ó, 31, que é exatamente igual ao resto, que ele chama aqui, ó, igual ao r. Que é sempre o que acontece, ó. Dado um polinômio de primeiro grau unitário, que nem esse aqui, é só você pegar, ó, o f de, no caso aqui, de 4. Observa que aqui é menos 4, mas você pega o sinal contrário. Ó. O f de 4 vai dar igual ao resto, certo? É uma forma prática de encontrar o resto da divisão. Por isso que eles falam aqui, ó, sobre o teorema do resto. O que é que diz o teorema do resto? O resto da divisão de um polinômio f por x menos a é igual ao valor numérico de f em a. Ou seja, se você vai dividir por x menos a, onde o a é um número real qualquer, é só pegar o f de a, que o resultado vai ser exatamente o resto. Isso aqui a demonstração não precisa. Vamos ver uns exemplos aqui. Ó. O exemplo 68 aqui. Primeiro caso, o resto da divisão de f, ó, que é 5x4 mais 3x2 mais 11 por g, que é x menos 3. Como aqui tem o menos 3, então você pega o f de 3. Ó. O f de 3 é só substituir o x por 3. Fica 5 vezes 3 elevado a 4, mais 3, ó, que é 3, x2, no lugar do x é 3, ó, que é o f de 3, 3 elevado a 2, mais 11. Isso aqui dá 405, essa parte. Essa daqui dá os 27, mais 11, que dá exatamente 443. Esse
vai ser o resto da divisão. A mesma coisa aqui, ó. O resto da divisão desse polinômio aqui, ele não está na forma básica, mas é um polinômio, ó, por g igual a x mais 3, aí observe que em vez de eu desenvolver isso aqui, ó, ficar x elevado a 7, mais um termo elevado a 6, mais um termo elevado a 5, como eu quero só o resto, não quero saber quem é o resultado, só quero o resto, e como aqui é um polinômio de primeiro grau, ó, observe que aqui é mais 3, você pega o menos 3, você pega o f de menos 3, porque pelo teorema do resto, isso aqui é o resto. E aí substitui o x, ó, por menos 3, fica menos 3 mais 3 elevado a 7. Aqui, menos 3, ó, no lugar do x, menos 3 menos 2 elevado a 2. Agora, observe que menos 3 mais 3 é 0. E 0 elevado a qualquer número é 0. Fica 0 elevado a 7 aqui. E menos 3 menos 2 é menos 5. Menos 5 elevado a 2. Esse é 0. E menos 5 elevado a 2 é 25. Então, está aqui o resto, ó, não precisamos desenvolver, certo? É claro, isso aqui só dá certo na divisão de polinômio por binômio do tipo x menos a, só nesses casos. Ó. Não é para qualquer divisão de polinômios. Você viu que a gente já viu divisão de polinômios, não tinham esse teorema, certo? Isso vale para esse caso. Ó, o teorema de D'Alembert, que é o próximo teorema, ele diz que um polinômio é divisível por x menos a somente se o a é raiz. Ou seja, o que ele quer dizer é que um polinômio só é divisível por x menos a só se o resto der zero, certo? O que ele quer dizer é isso. Observe que quando você pega aqui, ó, é o que a gente chama de divisão exata. O que é uma divisão exata? É quando o resto dá zero. Então, a gente diz que um polinômio f é divisível por x menos a se o resto da divisão for zero. Então, você pega o ponto f no ponto a, pega a função no ponto a, isso, ó, que tem que ser igual ao resto. A gente já viu lá pelo teorema do resto. Só que, como ele é divisível por x menos a, o resto tem que ser quanto? Tem que ser zero, isso quer dizer que o f de a é zero. Aqui, ó, você pega esse aqui, ó, no ponto 1, ó, porque é x menos 1, é dividir por x menos 1, se pegar esse polinômio e dividir por x menos 1, e eu quiser saber quem é o resto, então eu tenho que pegar o f de 1, não é isso? Ó, f de 1. Então aqui fica 1 elevado a 5, aqui 4 vezes 1 elevado a 4, menos 3 vezes 1 elevado a 2, mais 7 vezes 1 menos 1. Quando a gente terminar de fazer essas contas, vai ver que vai dar quanto? Zero. Então, se o resto for zero, o polinômio f é divisível pelo polinômio g. É que nem divisão de números, a gente só diz que o número é divisível por outro. Eu sei que o 20 é divisível por 4. Por que o 20 é divisível por 4? Porque na divisão de 20 por 4, o resto é zero. É o mesmo conceito, certo? Um número é divisível por outro quando o resto é zero. Um polinômio é divisível por outro quando o resto da divisão também é zero. Certo? Aqui tem um segundo exemplo. Determinar a de modo que o f, que é x elevado a 3 menos 2ax elevado a 2 mais a menos 1x mais 15, seja divisível por x menos 5. Ora, para ele ser divisível por x menos 5, quer dizer que o f de 5 tem que ser igual a zero. Então, você substitui, ó, o x na f por 5. Fica 5 elevado a 3 menos 2a, 5 elevado a 2, a menos 1 vezes x, fica a menos 1 vezes 5, no lugar do x é 5, não é isso? Mais 15. Fazendo as contas, você vai encontrar o valor do a, que é 3, certo? Observe que se eu colocar 3 aqui no lugar do a, ó, no caso bem aqui, que já está feito, ó, 3 menos 1 dá 2, não é isso? Isso aqui ficaria, bem aqui também, tem que colocar o 3, menos 2 vezes 3 dá menos 6, quando você terminar de fazer as contas, vai achar o valor do a, que é 3, certo? 5 elevado a 3, 125. Ó. 5 elevado a 2
é 25, vezes esse 2 aqui dá 50. Então, é menos 50A. Aqui, ó, A vezes 5, que é esse vezes esse, dá 5A. E menos 1 vezes 5 dá menos 5, mais os 15. Aí, juntando essa parte aqui, 125 menos 5 dá 120. 120 mais 15, 135. E menos 50 mais 5 dá menos 45, menos 45A. Então, quem tá... Isso aqui, na verdade, ele fez isso, ó. Fica menos 45A, que é igual a menos 135, passando esse para o outro lado. E aí o menos 45 passa dividindo, fica A igual a menos 135 sobre menos 45. Mais menos dividido por menos dá mais. Então, ó, tá tudo ok aí, certo? Isso aqui, ó, é a mesma coisa que esse aqui. O algoritmo de Briot-Ruffini é um algoritmo que a gente usa quando tem esse caso de divisão de polinômio por binômio. É claro que também só funciona nesse caso. Ele é meio complicado de vocês entenderem essa parte. Então eu vou ao que interessa, que é nos exemplos. Vou mostrar só essa parte aqui, ó. Você dispõe os coeficientes do polinômio aqui. E por último dispõe o número A, que é o número lá do polinômio G, por quem você está dividindo. Eu vou mostrar isso melhor, vocês vão entender aqui no exemplo. E aí é feito assim, observe que tem uma setinha daqui para cá que está o quê? Multiplicando. Depois a setinha daqui para cá que está o quê? Somando. Isso quer dizer que você pega o primeiro aqui, ó. O primeiro multiplica por esse e o resultado soma com esse, dá esse aqui. Depois você pega esse, multiplica por esse, soma com esse, dá esse, sempre assim. Sempre vai pegando o seguinte, ó, multiplica por esse, soma com o anterior. Bom, o exemplo vocês vão entender melhor, ó. No exemplo aqui 71, o polinômio f é 2x4 menos 7x2 mais 3x menos 1. E o polinômio g é x menos 3. Como aqui é menos 3, para cá vem mais 3. Ó. Isso aqui é esse número, que é o a. E aí você vem colocando os coeficientes do polinômio. Menos 1, pode até separar assim que fica mais fácil de entender. Ó. Deixar separado, ó. Certo? Então fica menos 1, que é esse aqui, depois 3, que é do x1, menos 7, que é do x2. Do x3 não tem, eu passo direto para o x4, isso é porque o coeficiente do x3 é 0. E aí, ó, 2 no x4. Você repete o primeiro, e aí, naquele esquema, daqui para cá você multiplica, 2 vezes 3 dá 6. E aí soma com esse aqui, ó. 6 mais 0 no caso. 2 vezes 3 mais 0. 2 vezes 3, 6 mais 0 dá 6. Aí agora já pega o próximo que é o 6. Ó. Aí faz 6 vezes 3, 18. 18 menos 7, 11. Que é o número que está aqui. Ó. Ele fez 6 vezes 3, multiplica esse por esse, soma com esse aqui. Ó. Certo? Soma com o anterior. Você pegou aqui, soma com o que está aqui, ó, anterior. Pegou esse aqui, somou com esse. Pegou esse aqui, multiplicou, somou com esse. Aí a mesma coisa, esse aqui multiplica por 3, dá 33, mais esse, ó. É no esquema aqui, ó. Multiplica assim, e aí soma, certo? A mesma coisa, 11 vezes 3, 33, não é isso? Mais 3, 36. Aí pego 36 vezes 3, que dá 3 vezes 6, 18, vai 1, 3 vezes 3, 108. Aí 108 menos 1, que aqui é menos, ó, dá 107. Isso aqui vai ser o resto, certo? Esse aqui, o último, vai ser o resto. Então, o resto é 107. E aí o seu polinômio, como você está dividindo um polinômio de grau 4 por um de grau 1, ele vai dar o resultado sempre um grau a menos. Então, ele é de grau 3. Ó. Então, é 2x3, 6x2, 11x, 36. Certo? Esse é o quociente. Olha o segundo exemplo aqui. Só que esse é fracionário, mas está no mesmo. Você vai pegar, ó, o A, que
que é 3/5, certo? Ó, que é x menos a, o a aqui é 3/5. E aí vai ser 81, que é o termo independente. Observa que do termo independente vai para o x4. Então, todos os outros termos até chegar aqui é zero. Ó. O termo independente menos 81, do x1, x2, x3, x4. Certo? Pode separar, ó, fica melhor. Ó. Deixando separadinho. Esse repete, aí faz esse vezes esse. Mais esse, ó, 625 vezes 3/5. Como é mais zero, não precisa colocar. Vai ser só 625 vezes 3/5, que ele já fez a conta, dá 375. Aí esse vezes esse, mais esse, ó. 375 vezes 3/5, que multiplica por esse, soma com esse. Não precisa colocar, ó, mais zero, que não vai alterar. Dá 225. Aí pega esse vezes esse, mais esse, vai dar 135. E esse vezes esse, mais esse. É mais, mas como o caso aqui é menos, aí mais com menos vai dar menos. E observa que aqui, ó, zerou. Então, o resto é quanto? Zero. Seu polinômio era de grau 4, então o resultado vai ter grau 3, ó. Então, é 625, começa daqui, ó, 625x3... Aí 375x2, 225x, 135, que é o termo independente. O último é o resto. Ok? Terceiro exemplo aqui, ó. 9x3, aqui tem x3, x2, x, não tem o x1. Certo? Aliás, tem o x1, x3, x2, x1 e x. Está em todos. É 9, 5, 1 e menos 11, 9, 5, 1... Quando não tiver 1, aí menos 11. E como aqui está mais, ó, então aqui é menos, ó, o A é menos 2. Aí você vai pegar 9 vezes menos 2 mais 5, ó, que é o que ele fez aqui, dá menos 13. Depois, menos 13 vezes menos 2 mais 1, dá 27. Aí 27 vezes menos 2 mais menos 11, que no caso fica menos 11, que dá menos 65. Esse último é o resto. E como o seu polinômio é de grau 3, o resultado vai ter grau 2. Sempre um grau a menos. Então, vai ficar 9x2 menos 13x mais 27. Certo? Bom, o último teorema é só para dizer o seguinte, ó, se um polinômio f é divisível separadamente por x menos a e x menos b, então ele é divisível pelo produto. Se o resto da divisão do polinômio por x menos a dá zero, e o resto da divisão por x menos b dá zero, se você multiplicar os dois polinômios, você vai ter um polinômio do segundo grau, e é claro que a divisão do polinômio f por esse polinômio do segundo grau também vai dar zero, certo? Bom, por hoje era só isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Revejam se for preciso novamente, certo? Para fazer depois as atividades que vão estar no formulário. Até a nossa próxima aula.